Era uma vez um pastor chamado John, que era conhecido por sua fé inabalável e devoção a Deus. Ele passava os dias pregando na sua congregação e guiando sua comunidade espiritualmente. Um dia, enquanto estava orando, ele foi visitado por um ser estranho. Era o diabo. Vestido com um terno elegante, sorrindo maliciosamente, o diabo tentou John, oferecendo-lhe riquezas, poder e prazeres da carne. Mas o pastor recusou firmemente, dizendo que sua fé em Deus era mais forte do que qualquer oferta do mal. Isso não agradou o diabo, que ficou furioso com a recusa do pastor. Ele começou a provocar o pastor John, dizendo que sua fé era fraca e que ele nunca seria capaz de resistir às tentações do mundo. O pastor ficou enfurecido com as palavras do diabo e, sem pensar duas vezes, desafiou para uma luta, dizendo que sua fé seria provada na batalha. E assim começou uma luta épica entre o pastor e o diabo. O diabo lutou com todas as suas forças, mas o pastor lutou com suas forças, sua coragem, enquanto o diabo atacava com todas as suas artimanhas malignas. A luta foi longa e intensa, mas no final, a fé e a determinação do pastor o levaram à vitória. Derrotado e humilhado, o diabo foi embora, mas o pastor ficou marcado para sempre por sua coragem e devoção. A partir daquele dia, a história da luta do pastor contra o diabo se espalhou por todo o mundo, inspirando a fé e a determinação de muitos outros. E John, o pastor, viveu o resto da sua vida como exemplo de fé e coragem. Anos se passaram e a fama do pastor John só aumentou. Ele continuou pregando e guiando sua comunidade, tornando-se um líder respeitado e admirado por muitos. Um dia, ele recebeu a visita de um jovem em busca de conselhos e orientação espiritual. O jovem lhe contou sobre sua luta com as tentações do mundo e como ele havia sido tentado pelo próprio diabo. John ouviu com compaixão e, compartilhando sua própria história, deu ao jovem esperança e força para continuar lutando contra as forças do mal. A partir daquele dia, o jovem tornou-se um discípulo do pastor John e começou a ajudá-lo em suas missões. Juntos, eles viajaram por todo o país, pregando e ajudando as pessoas a encontrar a fé e a força interior necessária para enfrentar as tentações da vida. Com o passar dos anos, a história do pastor John e a sua luta contra o diabo tornou-se lendária. Ele se tornou uma figura icônica da fé e da coragem, sendo lembrado como um homem que venceu o mal e ajudou a guiar outros na jornada espiritual. E a sua mensagem de esperança e amor persiste até o dia de hoje. Inspirando gerações a seguir os seus passos e a lutar contra as forças do mal. Com o tempo, o pastor John tornou-se cada vez mais consciente da presença e da bênção de Deus em sua vida. Ele sentia a força divina cada vez mais forte e intensa e passou a perceber que sua missão na terra não havia terminado. Um dia, enquanto orava, ele teve uma visão divina. Ele viu um anjo de luz brilhante descer do céu e se aproximou dele. Então, ouviu uma voz que lhe dizia: "Meu filho, você foi escolhido para ser o portador da minha luz e da minha mensagem. De amor ao mundo, você tem sido fiel a mim e à minha vontade. Por isso, eu o abençoo e lhe escolhi para ser um mensageiro aqui na terra." O pastor John ficou profundamente emocionado com a visão e a bênção de Deus, e ele sentiu a sua fé, a sua determinação renovadas como nunca, e passou a se dedicar
ainda mais a sua missão de ajudar as pessoas a encontrar a fé e a esperança. Ele viajou por todo o mundo, pregando e ajudando a construir comunidades espirituais fortes e unidas. E a cada dia, ele sentia a presença de Deus cada vez mais forte em sua vida, guiando-o e fortalecendo em sua jornada. E assim o pastor John tornou-se uma lenda viva da fé, sendo lembrado como um homem abençoado por Deus e escolhido para ser um portador da sua luz e da sua mensagem por todo o mundo. Com o passar dos anos, o pastor John tornou-se um líder espiritual respeitado e admirado por muitos. Sua mensagem de fé e esperança e amor inspirou gerações. E a sua dedicação e sua missão divina foi uma fonte de inspiração para muitos. Ele fundou várias igrejas e comunidades espirituais em todo o mundo e treinou muitos líderes e pastores que o seguiram em sua jornada. E com o passar do tempo, sua fama e influência só cresceram, espalhando sua mensagem de amor e esperança ainda mais longe. Mas mesmo com tudo isso, o pastor John nunca se esqueceu de suas raízes. Ele sempre se manteve humilde e dedicado à sua fé e continuou a lutar contra as forças do mal e a ajudar as pessoas a encontrar a luz e a esperança na palavra de Deus. E assim, ele viveu uma vida plena, realizada, sabendo que havia cumprido a sua missão na terra e que havia sido abençoado por Deus, e mesmo depois da sua morte, sua história e sua mensagem de amor e esperança continua a inspirar pessoas por todo o globo da terra. Com o tempo, a história do pastor John se tornou um conto lendário, contado de geração a geração. As pessoas se espelhavam em sua coragem e em sua fé, e sua luta contra o mal era vista como um exemplo a ser seguido. Mas, ao mesmo tempo, havia aqueles que não acreditavam na história do pastor John e do diabo. Eles o viam como apenas uma lenda, ou um conto exagerado, um charlatão que havia sido transmitido ao longo dos séculos. Mas para aqueles que acreditavam na história, ela era uma fonte de esperança e inspiração. Eles viam na fé e na devoção do pastor John e sabia que mesmo diante das maiores adversidades, a luz e a esperança de Deus sempre iria brilhar. E é claro, ele sempre prevaleceria. E assim, a história do pastor John e do diabo continuou a ser contada e a inspirar pessoas até os dias de hoje, lembrando-as de que a sua fé e a sua determinação pode vencer qualquer obstáculo e que a luz de Deus sempre brilhará na escuridão.